Parte 5, aula 3, ainda com periféricos, ok? Sala de tela. Como comentamos, os periféricos de entrada são aqueles dispositivos responsáveis por receber as informações do usuário e enviar para dentro do sistema. Quer dizer, aqui é uma comunicação, olha, com licença. Aqui é uma comunicação homem-máquina. Nós temos o mouse, nós temos o teclado, nós temos o scanner, leitor óptico, joystick, webcam. E aí vem comigo aqui que tem uma questão muito legal para a gente. Questão A, B, C, D. Somente entrada, somente saída, entrada e saída, nenhuma das respostas anteriores. A webcam é um dispositivo, é um periférico somente de entrada, A, somente de saída, B, ou de entrada e saída. E aí, a webcam é um dispositivo somente de entrada. Alguns se confundem, mas Raimundo não é de saída? Claro que não. Entra pelo webcam e sai pelo monitor. A webcam é um dispositivo de captura, ok? E não de exibição. Aí alguém me fala, ah não Raimundo, mas a minha webcam é uma webcam moderna que ela tem alto-falante nela. Continua sendo de saída, não é isso? Ah, mas a minha webcam também tem um microfone nela. Bom, o microfone é de entrada, mas a webcam é de saída. Esses dispositivos que têm funções múltiplas, eles são chamados de dispositivos combos ou multifuncionais. Exemplo, uma lanchonete, uma rede de lanchonete, uma das maiores do Brasil, que tem o combo do, conhece? Refrigerante, batatinha, sanduíche, é o combo, tem os lanches individuais, onde uni e criei um novo dispositivo, entre aspas. Então, o combo mais famoso do mercado no mundo da informática, qual é? A chamada impressora multifuncional. Aqui eu teria um dispositivo também multifuncional, não é impressora multifuncional, melhor dizendo, é uma multifuncional. A impressora é uma das características. A impressora é de saída, o scanner é de entrada, o faximodal é de entrada e saída, o escaneamento é de entrada, não é isso? Fax de entrada e saída, entrada e saída, scanner de entrada, leitor óptico, leitor de câmerazinha, entrada e saída, cópia, cópia a gente não armazena, né? A gente põe assim, vai lá e tira a cópia, não joga para dentro do computador, mas também pela bandeja de cópia, escaneio, que é de entrada, justo? Então volta para a tela, a webcam é um dispositivo somente de entrada. E aí nós temos periféricos de saída. O mais conhecido entre todos, qual é? O velho conhecido monitor, os monitores convencionais. Temos monitor, temos impressora, temos a plotter, que é uma desenhista, digamos assim, placa de vídeo, caixinha de som, todos eles são dispositivos de saída. Claro que o mercado nos oferece monitores com tecnologia touchscreen. O touchscreen é de entrada e saída. Placas de vídeo de captura. Bom, a placa de vídeo com recurso de captura de TV, de imagem, é uma placa de vídeo de entrada e de saída. Mas os convencionais, o monitor convencional é somente de saída. A placa de vídeo convencional é somente de saída. Tudo bem? Já no próximo slide, veremos os periféricos de entrada e saída. Olhadinha. Alguns dos periféricos de entrada e saída possuem função dupla. Temos lá o drive de CD, DVD, RW, Rewriter. Ele reescreve. O monitor touchscreen. Placa de fax modem, placa de rede wireless, placa de som. Na placa de som eu encaixo o joystick, que é de entrada, microfone, que é de entrada, caixinha de som, que é de saída. Então a placa de som ela é de entrada e saída. O modem é um dispositivo muito requisitado em prova. Por que isso? Apesar de estar caindo em desuso pelos usuários domésticos. O modem, inclusive comentei na aula passada, é um dispositivo modulador
demodulador de sinais. Modulador. Nossa prova CESP. CESP tem uma quedinha especial por esse dispositivo também. Então a palavra modem, na verdade, é formada pelas iniciais das palavras modulador, demodulador. O que é modulador, demodulador? O esquema é o seguinte. Dentro do computador, os dispositivos se comunicam a partir de um determinado sinal, que são chamados sinais digitais. Ok? O PC trabalha com sinais digitais. São as chamadas ondas quadradas, 0 e 1. 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, assim por diante. Porém, a comunicação a longa distância entre um computador e outro é feita via linha telefônica. Linha telefônica. E trabalha com os chamados sinais analógicos. Olha, sinais analógicos, eu posso modificar a intensidade e a frequência. Exemplo, o sinal da voz humana é analógico ou digital? O sinal da voz humana é analógico. Eu posso falar mais alto, posso falar mais baixo, posso falar mais rápido, posso falar mais devagar. Então é um sinal analógico. Já exemplo, o switch, o interruptor da lâmpada da casa da gente, normalmente ele é digital. Liga, desliga. A não ser o dimmer, onde eu posso controlar a intensidade da luz. Ali sim seria um interruptor analógico. Então o que ocorre? Dentro do computador, os sinais são digitais. Na linha telefônica, os sinais são analógicos. O modem, ele funciona como um intérprete. Ele recebe o sinal digital e modula convertendo esse sinal em analógico para poder trafegar na linha telefônica. E do outro lado, ele recebe o sinal analógico e demodula o sinal para que possa ser compreendido pelo computador. Ok? Há um conflito aí na tradução, na definição de modulador e demodulador entre o mundo da informática e o mundo da engenharia ou da matemática. Que é conversão em modulador. É a conversão de sinais digitais em sinais analógicos. Você fala, não, Raimundo, mas transforma em sinal discreto, é o inverso. Modulador, transforma sinais digitais em sinais analógicos. Demodulador, transforma sinais analógicos em sinais digitais. Essa questão filosófica a gente não vai entrar. Mas ele funciona como um intérprete. Ok? Aquele estadinho que eu comentei, você pega um coreano e você pega um argentino e põe para conversar. Vai ser difícil. Mas se no meio do caminho, se entre os dois você coloca um intérprete que fala espanhol e fala coreano, fala com o intérprete que é o modem, ele modula, transforma o outro. Fala, modula, transforma para o de cá novamente. Perfeito? Então o modem é um dispositivo de entrada e de saída. A placa de som é um dispositivo de entrada e de saída. A placa de rede é um dispositivo de entrada e de saída. Tranquilo? Em tela mais uma vez. Sem dúvidas em relação a periféricos. Ok? Somente vou retornando aqui rapidamente. Pronto. Periféricos de entrada. Vou limpar aqui essas anotações. Periféricos de saída. E periféricos de entrada. Opa. Periféricos de entrada e saída. Justo? Beleza. Vamos passar para um próximo tópico, que é o tópico chamado placas-mães. A placa-mãe funciona como o sistema nervoso do computador. Qual a função do sistema nervoso do ser humano? Interligar o cérebro a todas as partes do corpo. A função da placa-mãe é possibilitar a interligação, a comunicação da CPU com todos os componentes do computador. Dá uma olhadinha em tela, por favor. Aqui nós temos o exemplo de uma placa-mãe. Nesta posição aqui, olha, circulei, nós temos o chamado o soquete encaixe. Soquete da CPU. Soquete da CPU ou soquete do processador. É o local onde o usuário irá encaixar o processador. Na maioria absoluta dos computadores, CPU e placa-mãe são dispositivos independentes. Alguns computadores trazem os dois interligados ou conjugados, digamos assim. Porém, na grande maioria, eles são independentes, ok?
Então nessa posição aqui, eu vou encaixar a CPU. A placa-mãe, não dá para a gente visualizar aqui, ela é cheia de raios, cheia de trilhas. Vai conectar, olha, nesta posição aqui, esses dois aqui coloridos, são chamados slots da memória RAM. Aqui eu vou encaixar aqueles módulos de memória, DDR2, DDR3, então eu vou encaixar os módulos aqui. Comunicação aqui, aqui tudo se comunica, ok? Os dispositivos se comunicam entre si para chegar até a CPU. Vou apagar aqui para poder ficar melhor a exibição. Eu tenho, olha, soquete do processador, slots de memória, onde eu vou encaixar os módulos de memória, conexões elétricas, vou conectar aqui a fonte de alimentação, conexões PATA para HD e CD, conexão SATA para HD e CD, S vem de serial, P vem de paralela. A conexão mais rápida para dispositivos óticos é a serial. Raimundo, o que é serial e o que é paralela? Que história é essa de serial e que conexão é essa? É o seguinte, pense no seguinte. A conexão paralela. Na conexão paralela, dispositivo, outro dispositivo, nós temos múltiplos de 8 vias. Aí você vai mandar uma informação qualquer do dispositivo A para o B, como cada byte, e veremos no próximo encontro, é composto por 8 bits, ele manda de 8 em 8, ou 16 em 16, ou 64, 32, 64, não importa. Mas acontece o seguinte, poxa Raimundo, será que é mais rápido mandar assim, numa comunicação paralela, ou é mais rápido mandar numa comunicação serial? Olha, uma única linha ligando a outro, onde um bit vai atrás do outro. Teoricamente, qual das duas é mais rápida? A paralela ou a serial? Claro que, teoricamente, a paralela, não é isso? Porque vão todos lado a lado, e aqui vai um atrás do outro. Porém, ocorre o seguinte, na paralela, quanto mais eu aumento a quantidade de vias e aumento a velocidade, ocorrem as chamadas colisões, interferências de uma via na outra. E quando há colisão, aquela informação é perdida, tem que enviar novamente. E na serial, seria mais ou menos assim, olha, eu tenho 8 vias a uma velocidade de 20 km por hora. E aqui eu tenho uma única via a uma velocidade de 400 km por hora. Então eu posso ter 8 vias, 8 pistas de barro esburacadas, ou uma pista com aquele asfalto concretado, um tapete, mas só vai uma via, só vai uma atrás do outro, fila indiana. Qual das duas chega mais rápido? Claro que a serial. Poxa, Raimundo, mas a paralela originalmente é mais rápida? A paralela é originalmente. Mas quando eu aumento o número de informações, comparando a veículos, aumento o número de veículos, quanto mais eu acelero, mais eu posso ter interferência de um no outro. E trancou aqui, interferiu aqui, colidiu aqui, tem que voltar e começar do zero. Então essas colisões fizeram com que os fabricantes migrassem da conexão paralela para a conexão serial. E é claro que para eles foi ótimo. Para fabricar paralela com 16, 32, 64 vias, o custo é muito mais elevado do que para a paralela, do que a serial com uma única via. Por mais que possua mais metal nobre, por mais que seja cara aquela via em relação a uma via paralela, se tornou muito mais barato do que várias vias paralelas. Ok? Entendido? Tudo bem? Tranquilo? Então hoje, os HDs e os discos óticos trabalham com tecnologia serial. Exemplo prático. Lembra que no passado a impressora tinha aquele conector largão? Não é isso? A impressora, a mouse, hoje é todo mundo USB, não é isso? Conexão USB. Opa, USB não. USB. Monitor, conexão VGA, SVGA, aquele conector cheio de pininho, quando amassava um pino no trabalho danado. Padronizou-se para o USB. O USB é Universal ou Universal Serial Bus. O que é isso? Barramento serial universal. O USB é um barramento serial. Então ele padronizou, fizeram o quê? Poxa, mas de tanto fio dentro daquele cabo, vamos colocar um sistema que um fio envie, outro fio volte. Um vá e um venha.
É como funciona um modem. Um vai e um vem, ok? Um transmite e um recebe. Se torna mais barata, elimina praticamente a interferência, o que acaba o processo de tráfego de informações se tornando mais rápido. Tela mais uma vez. Vamos lá. Aqui na placa-mãe. Então aqui, olha, tanto as conexões PATA, que são paralelas, a forma de atachamento, a forma de envio de tráfego de informações, como serial. São para HDs e CDs, principalmente. E DVDs, óbvio. Depois temos dispositivos que são importantíssimos para a gente. Sim, aqui é conexão para drive de disquete, conexão FDD, flop disk drive. Eu tenho chamados barramentos PCI, são esses brancos aqui. Ok? Esses barramentos PCI são os locais onde nós instalamos as chamadas placas de expansão. As placas de fax e modem, de som, de vídeo, de rede e assim por diante. Ainda na tela mesmo, olha, vou retornar um pouquinho aqui. Percebam que as placas, elas possuem esses conectores aqui, olha. Conector, conector, conector. Esses conectores serão conectados onde? Serão conectados, vou aqui para o próximo slide. Serão conectados exatamente aqui nestes encaixes. Olha. São chamados barramentos PCI ou slots PCI. PCI é uma tecnologia, uma forma de tráfego de dados. Veremos isso em mais detalhes um pouquinho adiante. Aqui eu tenho um verde, percebam que é diferente. Esse aqui é um chamado slot ou barramento AGP. AGP, porta gráfica aceleradora. O barramento AGP ele é exclusivo para a placa de vídeo. E aí você se pergunta, poxa Raimundo, para que tanta informação? Será que eu vou me transformar em um técnico de informática? Claro que não, mas precisamos levar para a prova um mínimo de conhecimento sobre isso. Exemplo, em relação a esses barramentos, eu preciso levar pelo menos a seguinte informação. Aos barramentos ou slots. O slot é o encaixe e o barramento é a tecnologia que permite que este encaixe se comunique com qualquer outro dispositivo. Por isso que, se eu tenho um slot PCI, o barramento é PCI. Se eu tenho um slot AGP, o barramento é AGP. Se eu tenho um slot PCI Express, o barramento é PCI Express. Se eu tenho um local que eu encaixe um carro, um veículo terrestre, as normas serão de acordo com o Código Nacional de Trânsito, ok, terrestre. Se é um lago, vai ser de acordo com marítimo. Se é aéreo, então eu tenho o slot, que é digamos assim, o meio físico onde eu conecto, e eu tenho a mídia de comunicação, que segue aquelas regras. Tenho que saber que AGP é exclusivo para placas de vídeo. O barramento AGP, a porta aceleradora gráfica, é um tipo de barramento exclusivo para placas de vídeo. Já o barramento PCI é um tipo de barramento, é um tipo de slot que o usuário conecta a qualquer dispositivo. Claro, com a tecnologia PCI. Ok? Então o que ocorre? Aqui eu posso instalar, olha, vídeo, som, rede, modem e outros. USB, Firewire, o que for. Ele é um conector, um tipo de barramento universal. Todo e qualquer dispositivo é fabricado também no padrão PCI. Só que aconteceu o quê? Poxa, o PCI trafega aproximadamente 512 megabytes por segundo. Para vídeo, isso aqui ficou muito pouco, muito pequeno, ok? Então foi o que aconteceu. Criaram um específico para vídeo que trafega até 2,13 gigabytes por segundo. Quer dizer que é pelo menos 4 vezes mais rápido do que o barramento PCI. Mas vai acontecer o que aqui também? Poxa, é só para vídeo. Mas hoje eu tenho placas de rede de alto desempenho. Tenho placas de som de alto desempenho. Foi o que aconteceu. A Intel
na década passada, desenvolveu uma nova tecnologia chamada PCI Express. Barramento PCI Expresso, rápido. Ele consegue trafegar até 8 ou 16 gigabytes por segundo. Muito superior ao AGP. E detalhe, nele você pode conectar de tudo. Vídeo, som, rede. Não existe modem PCI, porque modem trafega muito pouco. Mas qualquer dispositivo desenvolvido com a tecnologia PCI Express pode ser conectado no barramento. E vai funcionar 100%. Mais rápido e hoje mais barato que o AGP. Por quê? Porque o AGP trabalha com conexão paralela. E o PCI Express trabalha com conexão serial. Olha a gente voltando para aquela história de serial e paralela. Paralelo, apesar de eu ter várias vias ao lado do outro, eu trafego a baixa velocidade. Serial, apesar de ter uma pista só, uma via só, eu trafego a altíssima velocidade. É como se eu comparasse várias bicicletas e um carro de Fórmula 1. Perfeito? Tranquilo? Retorna para a tela mais uma vez. Então aqui nós temos, olha, os barramentos PCI, os slots PCI. Vou apagar aqui essa anotação para retornarmos mais uma vez. Barramentos, os slots PCI, onde eu posso conectar praticamente todo tipo de dispositivo. Aqui eu tenho um barramento AGP. Essa placa-mãe em particular não tem barramento PCI Express. Todos irão se comunicar com a CPU. Socket do processador. E aqui eu vou instalar a CPU. Percebam que os slots de memória e o slot AGP, que é o mais rápido comparando ao PCI Express, eles ficam mais próximos da CPU. Por quê? Poxa, não adiantaria muita coisa eles serem tão rápidos, tão solicitados e ficarem distantes. Então o que ocorre? Os fabricantes, aqueles que arquitetam e fabricam a estrutura da placa-mãe, colocaram eles mais próximos. A placa de vídeo é o periférico de maior acesso pelo processador. A memória RAM é o dispositivo de maior acesso pelo processador. Então, olha, bem pertinho deles. Justo? Mas vocês vão perceber o seguinte, na placa-mãe existe um dispositivo que aparece aí entre a memória e o processador, entre o AGP e o processador, que é um dispositivo chamado ponte norte. Dá uma olhadinha, por favor. Aqui nesta posição, olha, eu tenho chamado ponte norte, e aqui nessa posição, eu tenho chamado ponte sul. Ponte sul, ponte norte. Bem, no passado, os fabricantes de placas-mães não trabalhavam com esses sistemas de pontes. E o que é que acontecia? Os dispositivos mais lentos acabavam por atrapalhar a comunicação da CPU com os dispositivos mais rápidos. Funcionava assim. A CPU, um barramento único. Claro que aqui ficavam os mais rápidos, mais perto. Memória RAM, vídeo, rede, ou HD na verdade, e tá todo mundo pendurado aqui. Então, tudo bem, memória ficava mais perto, rede mais perto, vídeo mais perto, mas aqui eu tenho o modem, que é um dispositivo super lento. E aí o modem começava a se comunicar com a CPU, poxa, o vídeo, olha, você colocou um Fusquinha na frente de uma Ferrari, ok? Não desmerecendo o Fusquinha, nem supervalorizando a Ferrari, ok? Mas aí, poxa, segurou. Então, vai passar, que ele vai parar de se comunicar. Mas enquanto isso, então foi o que os fabricantes fizeram. Eles raciocinaram em mais uma vez a analogia com o ser humano. Como o ser humano é a máquina mais, entre aspas, máquina mais perfeita que existe no mundo, fizeram o quê? Poxa, vamos copiar a estrutura do ser humano. Já que a placa-mãe funciona como um sistema nervoso, vamos copiar o sistema nervoso realmente. O ser humano tem o sistema nervoso central, aquele que fica mais próximo, mais junto realmente ao centro do cérebro, que controla os órgãos vitais, ok? Coração, pulmão, sistemas vitais. E tem o sistema nervoso periférico, que controla os outros órgãos e membros do corpo, que também são vitais para uma vida muito boa, porém, por um motivo qualquer, não são tão importantes como aqueles ligados ao central. Foi o que aconteceu. Eles criaram uma estrutura similar ao ser humano. CPU, entre aspas, cérebro. Sistema nervoso... Opa, você que vai lá de fora, né?
Porque aqui, na verdade, o nome não é sistema nervoso central. Aqui seria o chamado chipset, o termo técnico chipset, o chip que tem um conjunto de instruções de comunicação com a CPU. Ponte norte, que eu poderia chamar de sistema nervoso central, onde estarão conectados diretamente a eles os principais dispositivos do computador. São eles: memória RAM, barramentos AGP e barramento PCI Express. Coração e pulmão. Abaixo dele, os dispositivos menos rápidos. Então eu teria o quê? A chamada ponte sul, sistema nervoso periférico. Aqui estariam conectados, olha, todos os dispositivos menos rápidos. Não existe mais lento, porque tudo é rápido. Mas seriam os menos rápidos. HD, CD, drive de disquete, pendrive, placa de som, placa de vídeo de baixo desempenho, placa de rede de baixo desempenho, placa de fax e modem. Todos os mais lentos são o que ocorre, olha. Prioridade para os mais rápidos. Menor prioridade para os mais lentos. Volta para o slide. Volta para o slide. Aqui nós temos as conexões. Eu peguei essas conexões aqui, olha. E exibido do lado de cá. Ok? Conexão para mouse, teclado e outras diversas. E eu vou para um próximo item aqui. Uma outra placa-mãe. Mesma forma, olha. CPU, memórias, ponte norte, assim por diante, ponte sul, etc e tal. Aqui eu já tenho um barramento PCI Express. E a estrutura lógica da placa-mãe. Olha o que nós falamos. Nós temos aqui a CPU, que está ligada à ponte norte, que seria o sistema nervoso central. Ligados à ponte norte diretamente estão memória RAM e barramento PCI Express ou AGP, que são os mais rápidos. E ligados à ponte sul nós temos todos os outros. PCI, PCI Express de baixa velocidade 1x, USB, o BIOS, memória ROM, discos rígidos, áudio, rede e todos os outros componentes de baixa velocidade que o computador possui. Percebam que, mais uma vez, a máquina humana é tão perfeita que o próprio computador, o tempo vai passando, ele vai se aproximando ao máximo da arquitetura, digamos assim, do corpo humano. Só para finalizar a placa-mãe, dá uma olhadinha mais uma vez em tela. E aqui nós temos os chamados conectores, olha. Conectores da placa-mãe. Opa, passei. Conector de mouse e teclado, conector de rede, USB, vídeo, impressora, áudio, subwoofer, áudio, rede, USB, ok? Conexões para os principais periféricos do computador. Normalmente o usuário faz o quê? Ele só enxerga a frente do gabinete, botão ligar e desligar. Os drives, ok? CD, DVD, e no fundo os conectores. O que está ali dentro é requisitado em prova e é muito importante para a gente. Beleza? Continuaremos microinformática no próximo encontro. Até lá.